Pronto. Essa primeira montagem aqui da cadeia, ela tem esse ciclo de continuidade, do princípio ativo, os insumos, até a indústria de produtos farmacêuticos. Esses dois componentes aqui foram adicionados, embora rigorosamente não seja fármacos, até porque teve uma presença de pessoal empresário do nosso setor e que mostrou na nossa reunião que mostra muito interesse em inovação, que é alimentos funcionais, tem a ver com saúde, rigorosamente, e cosméticos. Esses três componentes aqui, eles terminam interagindo um pouco, mas tem relação direta com a cadeia ajusante, outros três, tem pequena relação aqui com os insumos farmacêuticos. A montante, indústria química, máquinas, equipamentos, serviços de TIC, unidades de P&D, serviços industriais, e lá na frente o consumo final do sistema de saúde. Este é o setor que já mostra um comportamento estranho. Vamos ver, nós identificamos como indicador dos dados de trabalho da CNAE, três, chamam de seção. Fabricação de medicamentos para uso humano, fabricação de medicamentos para uso veterinário, fabricação de produtos farmoquímicos, que entram aí como componente para a produção dos outros dois. O que é que nós vemos aqui? É que principalmente de 2000 a 2008, houve uma queda drástica no número de pessoas formalmente ocupadas, e se eu vejo de ponta a ponta, houve um declínio de 2% ao ano. De ponta a ponta, ou seja, de 99 a 2001, houve uma queda no emprego de 1.303 para 1.023, sendo que a grande queda ocorreu até 2008, praticamente se reduz a quase um terço do número de pessoas ocupadas. Como eu não tinha esse dado antes da reunião com os empresários, nós não tivemos condições de analisar o que levou a isso. No momento eu não tenho ainda uma informação que me permita identificar. Mas houve algo semelhante no número de empresas. Eu poderia dizer, se o número de empresas se mantivesse, isso aqui poderia indicar um processo de ociosidade das empresas ou de modernização tecnológica, inovação que desemprega. Boa parte das inovações, principalmente quando aumenta a produtividade de trabalho, ela reduz o volume de emprego. Então, o mérito de um negócio, necessariamente do ponto de vista da inovação, não é o crescimento do emprego, tá? É o crescimento da produtividade. Muitas vezes pode até reduzir o número de pessoas ocupadas. Mas o número de empresas também caiu, embora não na mesma intensidade. De qualquer forma, esses dados mostram o início de uma recuperação, ainda lenta, nos 3 últimos anos analisados, de 2009 a 2011. Uma unidade nova, né? Na verdade, sim, o total de unidades operando em 2011 são 29. 29 unidades operando. Então, uma unidade, e são 29 unidades para 1.000 empregos. Então, são unidades que são maiores, são grandes, embora sejam altamente intensivas em capital, são grandes. Então, você tem razão, uma única empresa pode dar isso aí, como uma única empresa fechando. Mas foi mais de uma. Fechando, pode dar isso aqui, fechando, sei lá, se transferindo para outro lugar. Então, na verdade, aí tem um componente que a gente precisava investigar um pouco mais as causas dentro do número de empresas. Não tem esse dado sobre empresa, mas o que nós temos aqui são, em 2011, 29 empresas operando. Eu não sei, mesmo que a Hemobras não esteja já operando em grande escala, o emprego da Hemobras já está aqui. O emprego da Hemobras já está aqui, com certeza. Então, se a gente imagina depois a Novartis operando, provavelmente vai subir mais. Mas lembrando, são atividades
capital intensivas. Então, ela bota uma empresa, vai aumentar muito o valor da transformação industrial, que é outro dado que eu tenho, mas eu não vou mostrar, senão eu ia perder, ia precisar de muito mais tempo. Aumentará o valor da transformação industrial, mas o aumento do emprego ainda é pequeno, em relação à capital intensiva. Vamos abrir isso aqui, os 3 segmentos. Claro, fabricação de medicamentos para o uso humano, veja como cai, basicamente é essa. Quer dizer, a atividade que joga para baixo, né? O setor inteiro é a fabricação de medicamentos para o uso humano. Isso aqui que cai exatamente até 2008, começa a subir. Ó, aqui pode ser só a Hemobras começando a operar a parte dela, né? A parte administrativa, etc. Então, é emprego. Pode nem se refletir no valor da transformação, mas não tem se refletir. Quer falar? Mas o Lafayette tem feito também uma criação, eles criaram, usando uma unidade nova, coisa relacionada à AIDS. Eu acho que eles criaram uma linha de produção nova para a fabricação de um componente. E talvez isso aqui tenha sido uma crise, né? Porque a Lafayette teve uma crise também, não? Pode ser uma crise do Lafayette, do tio, da pessoa. Agora, você vê, por exemplo, aqui, fabricação de produtos farmaquímicos, esse é o elemento de maior valor agregado na cadeia, né? Esse cai, mas fica num intervalo moderado, digamos, de flutuação, né? Enquanto que os veterinários quase não se altera, mas é muito, quase insignificante. Bom, o que confirma isso é a queda na participação no emprego total de Pernambuco. Veja que ele tem aqui, ó, 0,15, muito pouco, mas cai para 0,07. Tem dois componentes. Ele mesmo caiu em termos absolutos, agora a pena relativa é porque outros setores cresceram mais. Quer dizer, cresceram, caiu 2% também, claro. Enquanto isso, outros setores cresceram 5%, 4%. Aliás, a economia inteira, o emprego inteiro do Pernambuco também cresceu. Com isso, ele perde posição relativa, mais uma vez, no importante repetir, no emprego. Em relação ao resto do Brasil, quer dizer, fábricas do Brasil, também ele cai praticamente para a metade da sua participação. Mas veja que ele já tinha caído aqui para muito menos. Então, esse pode ser uma sinalização do início desse ciclo da produção da indústria farmacêutica, farmacológica, fármacos em Pernambuco, que começa em Obras e Novatos, novamente, lá adiante. Gargalos do sistema competitivo, portanto, externos, a elevada barreira de entrada. Isso é uma coisa forte, a barreira de entrada decorrente dos domínios de tecnologia, patente, da escala econômica, são empreendimentos que têm um grande porte. Então, esse é um gargalo complicado para as empresas de Pernambuco. E o segundo, que levou quase metade da conversa dos empresários, o primeiro, na verdade, está em toda a literatura, né? A literatura trata disso também, mas esse aqui foi uma coisa muito forte dos empresários. Eles falam que tem exigências desproporcionais, burocracia lenta, exigências especialmente exageradas para o segmento de alimentos funcionais, mas também para medicamentos para uso humano. E que o discurso principal é que isso é para favorecer as grandes multinacionais. Não parece ser convincente, mas isso aqui o que vai indicar é que alguma forma de inovação lá no processo de produto tem que ser pensado, ou até gerencial, para poder não se punir ou ter dificuldades diante desse componente do contexto. O custo de fretes,
restrições da infraestrutura logística, isso promete, até porque, como a gente vai ver depois no encadeamento, boa parte dos insumos são importados e o mercado é mais amplo, é regional pelo menos. Dificuldade de relacionamento com universidades, dificuldade de ter uma interação com instâncias, instituições capazes de ajudar no processo de inovação. São esses 4. Encadeamento. Empresas pernambucanas compram praticamente todos os insumos, máquinas e equipamentos fora do estado. Parte importada, parte veio do sul e sudeste. Isso termina mostrando que a montante da cadeia a gente esteja perdendo do ponto de vista do encadeamento e criando restrições, porque vem de fora, porque o transporte é caro, é complicado, que aumenta os custos de produção. Aqui um pouco sobre a referência ao mercado, eu trabalho no mercado nacional e até internacional, e muito focado em prescrição médica, que faz com que eles precisem, do ponto de vista do mercado, de uma grande rede, né, de distribuição para chegar direto ao consumidor. No caso das empresas de alimentos funcionais, também uma distribuição através de rede e lojas de produtos, que termina levando eles a dependerem da rede sobre as quais eles não têm muito controle para ajudar chegar ao consumidor. Do ponto de vista dos gargalos internos, o destaque para esses dois. Recursos humanos, mais uma vez, aí é interno mesmo, além de lá fora não ter mão de obra qualificada, os recursos humanos deles hoje têm restrições, têm limitação e também têm pouca capacidade de pesquisa. Para este setor, é uma questão vital e fundamental. Isso bate com a dificuldade de relacionamento deles com as universidades, que é onde hoje se produz pesquisa básica e aplicada nessa área. Todos têm aparecido a questão da qualificação dos recursos humanos. Deu para diferenciar o perfil, em que nível de função, gestão, operário mesmo, mão de obra básica? Então, no geral, eles estão se referindo principalmente, em alguns casos que até citado, a nível intermediário, tanto técnico quanto gerencial. Quase todos falam um pouco disso. Alguns enfatizam um pouco mais na ponta. Por exemplo, no caso de gesso, os aplicadores. Aí já a mão de obra mais na ponta mesmo. Mas que, segundo a pessoa que veio representando esse segmento, não é trivial. Você tem que ter uma capacitação específica. No caso do bar, de fábricas, é um pouco diferente. No caso de fábricas, principalmente técnico e gerencial. O gerencial aparece muito, eles têm muita dificuldade de mão de obra qualificada do ponto de vista gerencial. Isso vale até para a TIC e para a indústria criativa também. Mas esse nível intermediário aí, gerencial e técnico, não digo que seja em todos, mas ele merece um destaque razoável. Posso seguir? Móveis.